Nós colocamos como base para a política de cidades inteligentes aqui no estado de São Paulo a utilização da ciência, da tecnologia, da política baseada em evidências na gestão pública. Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo episodio de GPS Smart Cities en el que intentamos buscar y conocer un poco más sobre iniciativas y proyectos en temas de ciudades inteligentes en diferentes ciudades del mundo. Hoy nos vamos a trasladar a Sao Paulo, Brasil, donde fue lanzado hace unos poquitos días el proyecto Ciudades Inteligentes. Así que vamos a hablar hoy con Marco Vignoli, secretario de Desarrollo Regional del Estado de Sao Paulo. Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia, Lúcia, tudo bem? Prazer conversar com você. O mesmo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Estamos muito interessados em conhecer sobre o projeto, os objetivos e as ações que vocês têm previstas nesse projeto. Mas gostaria de começar te perguntando qual é a conceito ou o entendimento de uma cidade inteligente para o governo do estado de São Paulo. Muito bem, Lúcia. Nós colocamos como base para a política de cidades inteligentes aqui no estado de São Paulo a utilização da ciência, da tecnologia, da política baseada em evidências na gestão pública, né? Uma política que se volta cada vez mais, sobretudo com os exemplos dados durante a pandemia, na necessidade de ter a tecnologia e cada vez mais os avanços dados ao longo desse último período na iniciativa privada, também na gestão pública. Exemplo disso é o número de audiências virtuais que se tornaram algo muito comum entre todos ao longo desse período e que na gestão pública, por exemplo, eram completamente ignorados ao longo do último período. Os gestores não tinham esse costume e essa prática de fazer as coisas de maneira virtual. Podemos citar aqui durante vários setores da gestão também questões similares. A telemedicina, que avança cada vez mais como um fator determinante, o próprio teletrabalho, né? As pessoas que trabalham em teletrabalho também, gerando possibilidades inúmeras na gestão pública e dentro disso o foco em melhora da eficiência, melhores serviços para a população e menor burocracia, menor custeio da máquina pública. Então são esses conceitos que permeiam o modelo de cidades inteligentes aqui do estado de São Paulo. Nós que ainda engatinhamos, né? Estamos no início de um processo, a exemplo do que a gente vê no mundo todo. Eu pude participar em Barcelona da Feira Mundial dos Smart Cities e vi aí as práticas que tem no mundo todo. Também estive na Estônia pegando exemplos muito bem-sucedidos de uma gestão pública que é cada vez mais virtual, e dentro disso nós trouxemos para o projeto de cidades inteligentes aqui do estado de São Paulo essa dinâmica que impulsiona as nossas 645 cidades a irem para a era digital e, sem dúvida, uma política baseada em ciência e evidências. Uhum. Bom, como eu antecipava, São Paulo recentemente lançou esse projeto sobre cidades inteligentes. Qual foi o ponto de partida, qual foi a origem desse plano e que necessidades vocês tiveram em consideração? Bom, a origem desse plano foi calcada em três premissas fundamentais, né? A primeira delas, em um estado com uma dimensão territorial muito grande, como é o estado de São Paulo, 645 municípios, mas que ainda operava na era do papel, que ainda tinha todo em torno de um modelo muito cartorial de processos, de ida e vinda de documentos. Muitas vezes nós tínhamos gestores públicos que tinham que se deslocar 400, 500, 600 quilômetros para entregar
um documento de papel. Isso tudo numa era que a gente vive em que o digital e a tecnologia encurtam esses caminhos. Então, nós colocamos como o primeiro pilar desse programa aqui do Estado de São Paulo sem papel. Foi um programa que digitalizou e, mais do que isso, colocou um novo modelo de relacionamento entre Estado e municípios, né? Hoje, nós viemos para convênios, nós viemos para o modelo de relacionamento com as cidades, todo calcado no digital, e esse projeto sem papel começou ali em 2019 e hoje já é uma realidade, alterando tudo aqui no estado de São Paulo, a exemplo do que tem sido feito em vários outros países e cidades, como Dubai, por exemplo, em um projeto muito concreto nesse sentido. Na sequência disso, nós avançamos para um modelo onde foram criados o que nós chamamos de poupa-tempo dos municípios em todo o interior do estado. Poupa-tempo é um projeto aqui do governo do estado de São Paulo, já há cerca de 15 anos, que aglutinou em um mesmo espaço uma série de serviços à população. São mais de 130 serviços que são feitos no mesmo espaço, e nós chamamos de poupa-tempo, porque ele encurtou uma série de burocracias e poupou o tempo da população que busca lá tirar o seu documento, sua habilitação e uma série de outros serviços feitos com o governo do estado de São Paulo. E nós levamos isso cada vez mais para o interior do estado, criando um projeto chamado Canal Direto São Paulo Mais Perto. Então, dentro desse modelo de desburocratização e assistência às cidades. E o terceiro pilar, que é o que nós lançamos nessa última semana, é um pilar com a criação de um ambiente de cidades inteligentes aqui no estado de São Paulo, colocando eles em competitividade, comparando boas práticas entre uma cidade e outra, o que uma cidade faz de bem-sucedido no modelo de cidades inteligentes é levado para outra cidade, e com isso os municípios recebem recursos dentro de um ranqueamento de sucesso nessas políticas. Nós colocamos 8 desafios fundamentais, e esses 8 desafios são na área da saúde, da educação e da segurança pública, buscando reduzir e melhorar os melhores índices de mortalidade infantil, de doenças crônicas não transmissíveis, de violência com a mulher, enfim. Esse nosso projeto inovador de cidades inteligentes é o que está sendo posto em prática agora, que é uma competitividade com a utilização de tecnologia em projetos municipais. Uhum. E como é que está desenhado esse desdobramento do projeto em relação a esse trabalho conjunto entre o Estado e os municípios e as prefeituras? Bom, Lúcia, nós organizamos uma plataforma chamada Parcerias Municipais. Essa plataforma estabeleceu em cada uma das cidades um ponto focal, que é o coordenador desse programa lá. Dentro disso, nós temos uma comunicação diária com eles em torno do avanço dessas metas, e esse ranqueamento se dá em 2 períodos. Nós teremos em dezembro uma premiação para os municípios que mais avançarem dentro dessas políticas públicas, e depois seguimos em março com uma outra premiação. Em dezembro serão as boas práticas, são cases de sucesso. Em fevereiro, em março, os resultados em torno dos indicadores de melhora oficiais. Então, nós seguimos com ranqueamento, competitividade entre eles, apoio técnico e comunicação com esses pontos focais. Perfeito, que bom. E qual é o plano de comunicação? Em que momento vocês acreditam que a população, as pessoas se sentirão impactadas por esse projeto? Bom, evidente que a pandemia acelerou bastante o processo de entendimento das pessoas da necessidade de uma política mais voltada em torno de evidências, né? O entendimento de que a ação da ciência ao longo desse processo foi vital para que a gente pudesse superar o momento mais agudo da pandemia, e de que isso veio para ficar também dentro da gestão pública e na vida das pessoas. Cada vez mais agora as pessoas entendem que uma repartição pública pode estar num celular, por exemplo, e antes era algo que se esperava um prédio enorme, cheio de funcionários, né? Então, dentro disso, eu acho que a pandemia nos ajudou para que a população tivesse esse entendimento. Mas nós teremos ainda passos importantes, e nós estamos entendendo que esses 2
pontos serão fundamentais, dezembro, na comunicação das boas práticas e depois, em março, dos indicadores. Mas o que a gente espera é que isso possa se tornar um programa de Estado, mais do que um programa de governo, e que cada vez mais o Estado de São Paulo possa seguir aqui no pioneirismo do Brasil nessa questão de cidades inteligentes. Uhum. Bom, conhecendo um pouco São Paulo, pois já visitei a cidade várias vezes, eu já tinha percebido algumas iniciativas já em execução. Estou pensando em questões de iluminação, ciclovias, alguns carregadores de carros elétricos que já vi também na cidade, algumas iniciativas como a que você mencionava dessa despapelização da administração. Imagino que também algumas outras. Como essas iniciativas já em andamento se integram com esse plano, esse projeto que estamos falando? Bom, nós temos várias cidades que, de fato, apostaram nisso ao longo dos últimos anos, alguns projetos pioneiros também. Essa questão da iluminação é um pilar também do programa, porque ela é algo muito simples das pessoas entenderem, né? Nós temos uma iluminação normal, muda para LED, economiza na conta final, faz um investimento maior, mas economiza, e dentro disso possibilidades de vídeo monitoramento, de dimerização, enfim, possibilidades muito fortes, e várias cidades têm feito isso em torno aqui de uma política de cidades inteligentes. Outras iniciativas também têm sido tomadas de eficiência energética em prédios públicos, e nós temos alguns municípios aqui que são, ao longo desse período, pioneiros também. Posso citar aqui a cidade de São Paulo, que até no ano passado ganhou o prêmio aqui de uma instituição de Smart Cities, na sua gestão fiscal, né, tem sido inovadora, e dentro disso foi em torno disso que teve a premiação. O município de São José dos Campos, na área de transporte público, então, a montagem de uma linha verde de locomoção por ônibus, a primeira linha verde aqui do estado de São Paulo, com carbono reduzido, enfim, uma série de situações colocadas em prática. E o município de Sorocaba também é um município que tem a tecnologia de forma muito intensa e também tem sido aí um pioneiro em Smart Cities. Mas nós temos muito a caminhar ainda quando a gente vê o que aconteceu em países, como eu citei aqui, os Emirados Árabes, né, mas própria Barcelona, enfim, e outros que têm sido referência para nós. Uhum. Bom, justamente queria te perguntar isso. Você mencionou algumas cidades como Barcelona, Dubai, Estônia. Tem alguma cidade, algum país que no mundo ou em Latinoamérica que seja referência para vocês nesses temas de introduzir inovação em tecnologia nas cidades, na construção de cidades inteligentes? Nós podemos observar lá na Estônia, mas também na própria Finlândia e na Suécia, ali um hub muito forte em torno da questão da tecnologia e de cidades inteligentes, né? Eles se especializaram nisso e estão fazendo uma sociedade cada vez mais digital de maneira muito sólida. É evidente que a população tem um número menor que aqui e é uma outra realidade, né? Para a gente chegar, seja em Buenos Aires, seja em São Paulo, nessa dinâmica. Mas, sem dúvida, esses três países estão um pouquinho à frente dos outros no que tange a uma sociedade mais digital e menos burocrática. Nós podemos citar também as iniciativas europeias, eles cada vez mais tomam esse rumo. A Europa tem uma dinâmica muito interessante de trabalho regional conjunto, né? Eles têm uma dinâmica muito interessante nesse sentido, seja em torno do meio ambiente, com consórcios públicos que funcionam muito bem, sejam em outras questões que eles têm avançado. Eu acho que aqui na América Latina nós temos grandes passos a dar, mas pelo que eu observo, de fato, é Argentina e Brasil, os dois países que estão buscando isso de forma mais intensa, talvez um pouco o Chile também. Mas ainda é um desafio grande pela frente para a gente poder, de fato, superar
aí os países da Europa, ainda um longo caminho pela frente, mas também uma oportunidade para nós. O que a gente acaba vendo muitas vezes até em filme de ficção científica, mas já começa a acontecer lá fora, é esse tipo de transporte público sem motorista. A gente vê isso já em alguns lugares. As iniciativas agora, todo mundo falando do espaço aéreo, né? De que forma vai se dar o preenchimento com novos instrumentos, seja de táxi aéreo, uma espécie de um helicóptero meio propulsor e também de correio aéreo. Enfim, eu acho que muita coisa vai acontecer ao longo dos próximos 10 anos, mudando completamente a gestão pública e as noções aí de cidades, né, através da tecnologia. Grandes oportunidades para Latinoamérica, como você falava. Así que, Marcos, muito obrigada por essa interessante conversa, por seu tempo. Com certeza, esse projeto terá impactos positivos na sociedade paulista e nós, desde aqui, estaremos acompanhando as novidades e também torcendo para que dê certo e para que seja realmente um caso de sucesso e que seja uma referência em Latinoamérica. Muito obrigada.